pode falar. A gente já está online, então vamos começar aí mais um encontro com vocês. Queria desejar a todos aí uma boa noite. Você que está chegando na nossa live com um pouquinho de atraso, mas por culpa minha, né, não por culpa da Sônia. Hoje nós temos um encontro bacana para você. Primeiramente agradecer a nossa convidada de hoje, a Sônia Rodrigues do Amaral, que é psicóloga clínica. Ela vai ter um bate-papo aqui com a gente, respondendo perguntas, falando de saúde mental em tempos de pandemia. Então, nessa conversa aqui, eu gostaria, antes de passar a palavra para a Sônia... O microfone está desligado, você começa por isso. Pessoal, perdão aí que eu estou falando com o microfone desligado. Eu quero pedir desculpas aí pela falha de comunicação. Agora sim você está me ouvindo, eu sei que você está me ouvindo. E eu vi que muita gente digitou ali embaixo que está mudo, e realmente estava mesmo, né? Eu queria apresentar aqui a nossa convidada de hoje, né, para falar de saúde mental em tempos de pandemia. Eu estou aqui com a Sônia Rodrigues do Amaral. A Sônia é psicóloga clínica e vai dar uma palavra para a gente, né, de orientação, de recomendação, mas que isso, uma conversa agradável, amiga, para colaborar com aquele que está nos acompanhando aí pela live. Então, vou apresentar a Sônia. A Sônia é psicóloga clínica, ela é professora da FINAM, atende no ambulatório de saúde mental em Batayporã. Ela já foi colaboradora nossa aqui como subsecretária de assistência social e cidadania da prefeitura, né? E hoje está aqui para conversar um pouquinho desse acolhimento online. Talvez não seria essa a palavra, mas eu gostaria de usar esses termos, né? Dentro de uma proposta de apoio emocional, com a questão da ansiedade, que eu sei que você que está me ouvindo, né, a pandemia acaba causando incertezas, medo e até certo ponto pânico, né, nas pessoas que saíram da rotina. Imagina, escola, igreja, trabalho, tudo mudou, né? Então, vou passar para a nossa especialista, porque eu não vou falar mais do que isso, para não passar vergonha aqui, né? Mas passar a palavra para alguém que vai nos ajudar muito nesse bate-papo. Você que estiver acompanhando, eu peço que compartilhe, marque ali, né, um familiar, uma amiga, um amigo que esteja precisando dessa palavra nesse momento, né? Peço que marque ali nos comentários, peço que compartilhe esse conteúdo, fazer com que a nossa live chegue aí um pouquinho antes da janta, né? Para a gente ter um pouquinho mais de conforto emocional. Não seria essa a palavra, mas quem sabe isso possa colaborar muito. Eu tenho certeza que a profissional que a gente está aqui, que veio conversar com a gente hoje, é muito competente e vai saber passar a mensagem correta nesse momento, né, que eu sei que vocês estão ansiosos para ouvi-la e não para me ouvir. Então eu vou passar a Sônia para você se apresentar, falar um pouquinho desse momento que o mundo está passando e dar a palavra bacana e responder as perguntas. Você pode fazer pergunta, tudo bem? Um abraço. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer ao Vicente, ao Governo Municipal de Nova Andradina pelo convite e também parabenizar por essa preocupação, né? Nós temos acompanhado as lives diárias da Prefeitura, que tem se preocupado em trazer informações profissionais, porque nós temos questões de saúde pública, questões de monitoramento mesmo epidemiológico, e temos questões também econômicas, questões emocionais, questões mentais. Então, a pandemia, ela evoca muitas temáticas que estão relacionadas direta e indiretamente, né? Então, eu parabenizo a Prefeitura Municipal de Nova Andradina por entender que também é importante falar sobre saúde mental em tempos de pandemia. E eu venho trazer hoje alguma orientação e também vamos estar abertos a algumas perguntas. É importante que quem tiver dúvidas, perguntas, aproveite o momento. E eu acho bacana também a gente estar falando sobre isso no feriado municipal, né, com a família em casa.
e conversando e discutindo também uma questão muito importante, que é a saúde mental em tempos de pandemia. Que eu quero começar? Eu quero a gente fazer um bate-papo, então quem tiver dúvidas pode ir escrevendo, a equipe vai estar passando para mim as perguntas. Eu pedi licença para tirar minha máscara que está aqui, porque nós estamos em afastamento aqui, dentro do nosso estúdio, então é o suficiente para mim ficar sem máscara, e eu acredito que fica melhor para mim e vocês, né? A máscara também é uma adaptação, nós estamos sendo bastante flexíveis em nos adaptar às novas realidades que a pandemia trouxe para nós, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? A pandemia, ela é uma realidade social que nos impactou grandemente, e a gente está aprendendo, na verdade, ainda a lidar com essa situação, com essa realidade. Então, eu creio que das primeiros impactos que nós tivemos, né, há uns meses atrás, quando a gente começou a sentir que era uma realidade mundial e estava muito mais perto de nós do que nós imaginávamos, a gente teve que desconstruir muitos comportamentos, né? Então, nós entramos num processo de luto, né, que nós tivemos que deixar algumas formas de lidar, de comportar, como o Vicente mesmo colocou na abertura da live, né, a questão do ano escolar, a questão da própria quarentena, o isolamento, o distanciamento, todas as outras regras sociais, o uso da máscara, a adaptação que nós tivemos com a questão dos estabelecimentos comerciais e todas as outras mudanças que nós tivemos que nos adaptar e estamos ainda nos adaptando neste período. Então, este momento, para nós, foi também um luto. Por que um luto? Porque nós perdemos uma certa maneira de conviver, uma certa maneira de nos relacionar, e passamos a adaptar essa nossa forma de relacionar baseada nas informações, na saúde e na proteção, na nossa proteção, né, e na proteção também das outras pessoas. Então, nós devemos entender que nosso primeiro impacto com a pandemia foi elaborar esse luto. O que nós perdemos com a pandemia? O que nós deixamos de fazer, as coisas que nós abrimos mão, né, os comportamentos que nós tivemos que deixar de ter a partir desse momento, né, para que a gente conseguisse, deixando isso, né, passando por esse luto, a gente começasse a se adaptar a essa nova realidade. Então, eu vejo que o primeiro impacto mental, emocional nosso, a nossa saúde emocional, foi elaborar esse luto, né? Perdemos muito convívio social, perdemos o contato direto com as pessoas, o toque, né, que é uma coisa que a gente tem o hábito de se cumprimentar com o toque, né? As próprias crianças, né, foram afastadas do convívio com seus colegas de escola e professores. Muitos locais de trabalho também tiveram seus horários de trabalho restrito ou mesmo cancelado por um período. Então, toda essa mudança foi um luto que nós entramos, né? E um luto, ele é diferente para cada pessoa, né? Algumas pessoas se adaptam mais fácil, seja em distanciamento social, mesmo que a gente esteja ainda na política de isolamento, nós precisamos manter contato com as pessoas através de telefone, através de chamadas de vídeo, redes sociais, para que a gente não entre nesse total afastamento social, que aí é ao processo maior de adoecimento mental também. E uma das questões também que a gente teve que lidar foi com a confusão de sentimentos. Todos nós passamos, né? Eu falo todos, porque eu sou psicóloga, e também passei, porque nós também não tínhamos vivido isso, né? Na nossa geração, nós não passamos por nenhuma situação semelhante. Então, nós tivemos momentos de medo, momentos de confusão, momentos de insegurança com o presente, insegurança com o futuro, né? Insegurança com as decisões dos nossos gestores, se eram decisões corretas, se eram decisões apropriadas, né? Todos nós passamos por um misto de sentimentos, né? E é muito importante que a gente consiga identificar esses sentimentos, nominar esses sentimentos, né? O que eu estou sentindo, e eu acho importante também a gente se dar conta que não é algo exclusivo de alguém, né? Não sou sozinha nisso. Eu acho que é muito confortável e muito confortante quando a gente se sente parte de um globo, de um conjunto de pessoas que também está passando pela mesma situação. Então, todos nós passamos por confusão, por insegurança, por medo. E esse misto de sentimentos precisava ser olhado. Nós precisamos olhar para dentro de nós, né? Conseguir diferenciar, conseguir nominar e, principalmente, conseguir ressignificar cada sentimento desse. O que é o adoecimento emocional? Quando a gente começa a paralisar com sentimentos de medo, por exemplo, né?
estou com medo dessa pandemia, eu estou insegura com a situação econômica do país, né? Todos nós estamos preocupados. Eu estou em confusão com as informações que eu tenho recebido. Então, esse misto de sentimentos tem que ser identificado e ressignificado. O que é o processo de ressignificação desses sentimentos? A gente pegar esses sentimentos, identificá-los dentro de nós e tentar lidar com eles de uma forma mais saudável possível. É importante conversar com as pessoas, né? Nós, os psicólogos, estamos também fazendo atendimento online, à distância, para as pessoas terem o conforto de estar na sua residência, a segurança de estar na sua residência e serem atendidas, né? Como também estamos fazendo atendimentos presenciais com toda a segurança e proteção necessária ao paciente. Então, muitas pessoas entraram em processo de adoecimento. Principalmente, claro, quem já vinha ali de processos de ansiedade, depressão, estresse, ataque de pânico, já vinha com sintomatologias emocionais já presentes, esse período aumenta isso, a proporção é gigantesca e fica muito mais difícil de lidar. Mas muitas pessoas também, que vinham de um processo emocional mais saudável, mais estruturado, também tiveram, né, ansiedade, depressão, medo incapacitante, medo paralisante, né? E isso é natural que a gente passasse por isso. Eu vejo muitas pessoas entrando também em estágio de negação, não querer entender a proporção dessa pandemia, o risco e as necessidades que nós temos que ter de adaptação e flexibilidade. Então, é muito importante que a gente consiga também encarar isso de frente. Nós estamos vivendo isso. É uma realidade social, está no contexto mais que nacional, contexto mundial, e nós precisamos encarar isso de frente para a gente conseguir passar por isso e superar isso também. Outro ponto que eu levantei é a própria questão da gente tentar provocar esse equilíbrio entre a negação, né, que é negar o fato da pandemia ser algo existente, real, acontece, está acontecendo, né, nós temos inúmeras pessoas morrendo, o fato também a gente não tem formas eficazes, né, de prevenção, a não ser o distanciamento, o isolamento social, né? E também o fato de houver um desequilíbrio, né? Quando tem os que estão negando e tem aqueles que estão exacerbando demais, né? Fica o dia inteiro vendo informações, o dia todo procurando notícias, e aí não filtra o que é real, o que é fake, não filtra o que é fonte segura, não filtra aquilo que realmente lhe convém. Então, uma primeira questão para a gente começar a trabalhar essa ansiedade é diminuir um tanto de informações que a gente recebe. Né? Diminuir e, principalmente, qualificar a fonte de informações que a gente recebe. Então, quais são as fontes seguras, quais são as fontes confiáveis, quais as fontes que vai me tranquilizar, ou que vai me informar, sem que isso me adoeça, sem que isso me enlouqueça, me causa mais ansiedade ainda. Né? Por um primeiro momento, era absurdo a quantidade de informações que nós tínhamos sobre pandemia, e aí misturava no bolo verdadeiras e informações falsas. Isso tudo gerou um extremo estado de pânico, ansiedade, por um lado, e negação da realidade do outro lado. Né? Então, tinha aquelas pessoas que ficaram completamente inseguras e aquelas que negaram o fato de a doença ser perigosa e realmente colocar em risco muitas pessoas. Nós precisamos ter um momento aí, ou uma intersecção de equilíbrio entre as duas questões. Nós precisamos conseguir lidar com a vida real, com o contexto de trabalho, com o contexto de família e com o contexto de pandemia ao mesmo tempo. Né? Nós conseguimos passar o primeiro momento de isolamento, né? Estamos voltando às nossas atividades cotidianas, mas com todo o cuidado, com toda a precaução necessária também. E também nós temos que pensar que nós temos desigualdade social. Né? Então, a pandemia chegou na minha casa de uma forma, como chegou na casa do meu vizinho de outra forma, quando chegou na casa de alguém num bairro lá na frente de outra forma. Né? Por isso que é muito importante também que nós temos visto diariamente as políticas públicas que têm sido feitas, procuradas serem realizadas para atender populações vulneráveis, populações que precisam de um cuidado maior, além do próprio cuidado da saúde, mas um cuidado financeiro também, um suporte financeiro, né, e todo tipo de política pública que for necessária para atender as variadas camadas da sociedade também. É muito importante também que a gente consiga se colocar no lugar do outro. Né? A gente está tendo essa era de pandemia e nós vamos falar muito em empatia. Né? E empatia é isso, de repente,
eu não tenho na minha família hoje uma pessoa que é do grupo de risco, ou eu não tenho uma vulnerabilidade social, que eu preciso de um suporte financeiro do governo, ou eu não tenho um comércio que está, de repente, sofrendo problemas econômicos pela pandemia, mas alguém tem, né? Então, a empatia, essa capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, ela precisa ser evocada dentro de todos nós. Não dá para a gente lidar com isso de uma forma isolada, de uma forma egoísta, de uma forma sozinho, porque não é um problema individual, né? A pandemia é um problema coletivo, social, e ela precisa ser pensada no coletivo também, né? Em todas as suas demandas, em todas as suas facetas, em todas as suas interfaces, precisam ser cuidados. Tanto na parte da saúde, tanto na parte da assistência, tanto na parte econômica. Então, não dá para ver essa guerra que nós temos visto de puxar a economia vale mais do que uma vida. Não tem peso, né? São valores diferentes e são necessidades diferentes. Eu acredito que essa dicotomia que ficou, saúde para um lado, economia para o outro, extremamente adoecedor. Né? A saúde e a economia são tão relevantes, só são fases e situações diferentes, mas ambas precisam ser cuidadas e ser olhadas com todo cuidado. Né? Sem esses ataques, eu creio que adoece muito quando a gente se coloca num ponto de desequilíbrio, né? Ou numa ponta ou na outra. Né? Os extremos são extremamente adoecedores. Né? A flexibilidade é uma característica primordial na saúde mental. E a flexibilidade, eu não consigo ter ela pensando na minha caixa, eu não consigo ter ela pensando só em mim, eu não consigo ter ela pensando só do meu jeito. Né? E extremamente importante que a gente consiga se colocar no lugar do outro, ponderar as informações que eu recebo, filtrar, não entrar em guerra desnecessária. Né? Eu vejo muitas pessoas se desgastando em rede social e entrando em embates que muitas vezes vai custar a sua própria saúde mental, vai custar o seu próprio bem-estar. Então, a gente precisa filtrar isso também, aonde eu vou depositar a minha energia nesse momento de quarentena, aonde eu vou depositar a minha energia nesse momento, né, de pandemia, como que eu vou conseguir direcionar essa minha energia para algo positivo. E aí que a gente fala, né, a gente tem um ponto de vista de que nós precisamos, além de ter pensamento positivo, nós precisamos ser otimistas, é claro, mas temos atitudes também positivas, né? Atitudes otimistas. Né? E não é uma atitude positiva você questionar alguém que, por exemplo, reclamou que o comércio abriu, né? Porque tem um ponto de vista dele. Alguém que reclamou porque o comércio fechou, porque também tem um ponto de vista dele. Então, que energia, onde estou depositando a minha energia nesse momento de pandemia? Entrando em embates, assimilando toda e qualquer informação que eu recebo a ponto de me deixar completamente exausto, preocupado, ansioso ao extremo. Né? Nós sabemos que tem pessoas que estão tendo dificuldade para dormir, tem pessoas que estão sofrendo porque estão do total isolamento, principalmente idosos. Nós temos as crianças que estão em casa há bastante tempo e vão ficar por um tempo ainda, até para protegê-las e proteger também o grupo familiar que elas fazem parte. Então, todas as decisões que foram tomadas, como nós temos lidado com essas decisões, como eu tenho recebido isso, vai falar muito para mim como que isso vai me adoecer ou não, como que eu vou me posicionar ou não, como que isso eu vou garantir que eu tenho uma estabilidade, uma saúde mental ou não. Nós vamos também pensar que nós temos os grupos diversos, nós temos trabalhadores de saúde, e aí eu me coloco nesse grupo, que eu também sou uma trabalhadora da saúde mental, e também realizo atendimento, e nós temos preocupações em estarmos protegidos e também proteger as pessoas que buscam esse atendimento. Né? Nós temos trabalhadores de empresas que vão conviver com grupos sociais diversos, né, e que precisam trabalhar também. Então, como que esse trabalhador vai garantir também a sua saúde mental? Então, é muito importante que a gente tenha os equipamentos de segurança, que nós tenhamos as máscaras, a questão do autocuidado. Né? Eu acho que autocuidado é uma palavra que a gente mais ouviu nos últimos tempos, porque realmente, de repente, nos últimos anos, a gente nunca precisou tanto pensar em autocuidado como precisamos pensar agora. E autocuidado não é só usar o álcool gel, não é só lavar as mãos toda hora, não é só usar as máscaras, isso também. Nós vamos ter autocuidado com a nossa saúde mental, né? Autocuidado com a nossa saúde emocional.
cuidar do que nós estamos engolindo, de que informações estamos retendo, cuidar dos nossos sentimentos, como eu falei, identificar esses sentimentos e ressignificá-los, né, e tratá-los de forma diferente, né, analisar o que eu consigo mudar disso, o que eu consigo melhorar desses sentimentos e o que eu não consigo. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir tirar de nós antes de acabar a pandemia. Medo é uma coisa, mas existe diferença entre medo e extremo medo. Né? Pessoas que se paralisam com medo, que adoecem com medo, e simplesmente esse medo que nós temos de não saber o que vai ser amanhã, se isso vai chegar mais perto de nós, se vai chegar a pessoas que nós conhecemos ou não. Então é natural que a gente sinta isso. E eu vejo uma coisa que abalou muito o nosso contexto social, que a pandemia ela nos trouxe uma realidade que a gente negava. Né? Nós não temos controle de nada. Né? E a gente sempre viveu uma ilusão de controle. Eu controlo a minha vida, eu controlo as minhas coisas, eu controlo o meu trabalho, eu controlo o meu tempo. É uma ilusão mesmo, que nós criamos ao longo da sociedade, esse desejo, essa vontade, essa ilusão de controle. E a pandemia chegou literalmente mostrando na nossa cara que nós não temos controle, né, e que a gente precisa lidar com isso também. Aquelas coisas que estão à nossa disposição, que estão à nossa frente, que a gente tem como lidar, e aquilo que realmente você não tem o que fazer, a não ser estar ali na sua residência, muito otimista e com um pensamento muito positivo para que tudo fique bem e que o mínimo de pessoas sejam afetadas e que a gente consiga controlar isso de uma forma mais eficaz possível. Nós temos os grupos de risco, que é uma demanda imensa de pessoas, tanto idosos, pacientes com comorbidades, né, pessoas que já têm outras doenças instaladas no seu próprio organismo e que o Covid-19 vem trazer esse risco maior, né, que estão ali à mercê de autocuidado e também de cuidado do outro. Porque só se a pessoa se cuidar, mas se um familiar dela, por exemplo, que está lá no convívio social, que está indo e voltando para casa não se cuidar, vai levar essa doença para dentro de casa para essa pessoa. Então, não depende só dela se cuidar, depende do outro. Então, nós chegamos no momento que o autocuidado também reflete na vida do outro. Se eu deixar de me cuidar, isso pode também afetar e colocar em risco a vida do outro. Então, nunca nós tivemos uma realidade que a gente precisou tanto do outro como nós precisamos agora. De olhar para o outro como eu olho para mim mesmo. De se preocupar com o outro como eu me preocupo comigo mesmo também. Né? E o Vicente falou de uma questão super importante, que são as redes de acolhimento online. Nova Andradina tem um acolhimento online, né, que são telefones disponíveis para pacientes que estão principalmente sofrendo com um tipo de consequência da pandemia, ansiedade, pânico, dificuldade para dormir, ou estão sozinhos, em isolamento, sem contato social. Né? E nós ainda não estamos totalmente em isolamento, nós temos nossos telefones, a maioria tem acesso à rede de internet, que pode estar facilitando que a gente consiga manter o mínimo de contato social possível. Né? Então, além de ter pensamento positivo, nós precisamos ter ações positivas. Né? E lembrando que nosso isolamento, ele é um isolamento físico, mas não precisa ser um isolamento afetivo. O que é isso? Eu não preciso me fechar para as pessoas, eu não preciso me fechar para o mundo. Eu posso estar fisicamente distante de um parente, fisicamente distante de um amigo, e manter esse contato, e manter essa afetividade através de contatos telefônicos ou de redes sociais. Né? Então, depende de tudo de como a gente vai encarar esse isolamento, como nós vamos lidar com ele no dia a dia, como nós vamos transformar essa realidade social tão assustadora em algo que a gente consiga ainda ficar bem na medida do possível, né? Lidar com as mudanças, lidar com o isolamento, com o distanciamento, com esses novos comportamentos que nós adquirimos a partir da pandemia, então. Então, nós vamos pensar que a pandemia, ela é uma realidade inegável, vivemos, estamos dentro dela. Né? O que eu posso fazer a partir disso que vai ser a diferença? Né? O que eu faço a partir de uma realidade que eu não tenho controle? Né? O desespero, a rigidez, a inflexibilidade, a negação, que são todas atitudes e comportamentos de adoecimento mental. Ou eu vou ser flexível e me adaptar a uma realidade que eu tenho uma lei que eu tenho que usar
máscara, mas não é pela lei, é pela minha proteção. Eu tenho uma orientação que eu tenho que lavar minhas mãos com mais frequência, usar o álcool gel quando eu não tiver acesso a um sabão, ali, uma água. Né? Eu vou ter uma realidade que eu tenho que, dentro de um estabelecimento comercial, manter o distanciamento, manter ali o espaço numa fila. São cuidados que nós precisamos inserir na nossa realidade da forma mais natural possível. Quanto mais natural eu encaro, quanto mais facilidade, flexibilidade eu me adapto a isso, menos sofrimento e menos adoecimento mental. Então, em linhas gerais, eu creio que eram essas orientações. Evita informações desnecessárias, excesso de notícias, notícias com caráter falso, fontes duvidosas, né? Evite ficar no isolamento afetivo, já que estamos em isolamento físico, manter os contatos afetivos, manter os contatos através de telefone, de videochamadas, né? Evitar que a gente entre em embates desnecessários, que gaste nossa energia, que nos despenda do nosso lado emocional demais, a ponto da gente ficar exausto e completamente saturado. Né, praticar, quem está em isolamento, praticar uma atividade física dentro do seu próprio espaço de casa, né, ouvir uma boa música, atualizar as conversas com seus entes familiares. Então, são orientações simples, mas a nossa vida é simples. Muitas vezes nós que complicamos. Né? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para a gente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Para quem está chegando agora na nossa live, nós estamos recebendo hoje a Sônia Rodrigues do Amaral, ela é psicóloga clínica e está conversando com a gente sobre saúde mental em tempos de pandemia. Está chegando aqui, Sônia, algumas perguntas, eu peço a sua gentileza de estar respondendo algumas delas. Ok. Eu estou aqui com o Ricardo Lima, uma saudação aí para o nosso vereador, que é líder do Executivo na Câmara. O Ricardo pede aqui, até porque ele tem pais que moram na zona rural e também, por ser vereador, ele tem essa preocupação, pedindo que dê uma palavra aos idosos que estão presos em suas casas, que esse isolamento acaba fazendo mal, trazendo muitas dúvidas, medo. Ele acredita que não seja para tanto, mas isso preocupa, e manda um recado para tranquilizar a população rural, né, que mora nas fazendas, nos assentamentos, porque tem gente temerosa nessas áreas. Dê uma palavra de conforto a elas, se for possível. O Ricardo pede aí e manda um abraço para você. Ok, obrigada, vereador Ricardo Lima, nosso companheiro, parceiro. Eu sinto que os idosos têm sofrido grandemente com a pandemia. A gente que, por um tempo, esteve ali em contato diretamente com eles, pela própria geração que vem, eu acredito que seja muito assustador viver, para nós, um pouco mais jovens, tem sido assustador. Mas eu queria dizer para esses idosos que eles são valentes, né, chegaram nessa fase da vida e não foi à toa, superando muitas realidades difíceis, né, tanto familiares, sociais, né, passando por várias situações. Nosso Brasil viveu situações econômicas aí dificílimas, a maioria dos idosos viveram isso, sentiram na pele como trabalhadores, e hoje que estão, né, nessa fase de descanso, né, de repente ser limitado de estar em contato social, de participar dos nossos projetos sociais, né, de participar das atividades que eles tinham o hábito de fazer. Mas a gente gostaria de tranquilizar vocês, que nós acreditamos que vocês são fortes, estejam cuidando da sua saúde. É momento de cuidado com a saúde física e mental também. Para os idosos que estão em casal, na casa, tenta fazer algumas atividades que vocês consigam fazer juntos, o casal. Para os idosos que estão sozinhos em casa, mantenham contatos com os familiares, através de telefone, através, se possível, de videochamada. Né? Ouçam músicas que vocês gostam, dancem nas suas casas, porque quem gosta de dançar, assistam programas que vocês gostam. Né? Não temos muita opção dentro da casa, a gente tem que ter criatividade. Né? E eu acredito que nós todos estamos preocupados com vocês e tentando nos cuidar aqui fora, quem está saindo para trabalhar, quem está saindo para a vida social, se protegendo para que vocês sejam poupados. Né? E o pessoal da zona rural, o pessoal que está mais distante, eu creio que muitas informações têm chegado também. Pessoal que trabalha com produtores rurais, que são
pessoas importantíssimas na nossa sociedade. Queremos deixar uma palavra de apoio também, que vocês consigam lidar com a situação da melhor forma possível, mantenham os cuidados da mesma forma que nós mantemos na zona urbana, com o isolamento, com a questão da própria autocuidado, higiene das mãos, uso de máscaras, não tem diferença, né? Nós todos estamos na mesma situação, e eu creio que se a gente se unir enquanto sociedade, se a gente conseguir entender que eu não estou me cuidando só para mim, eu estou me cuidando também pelo outro, que o outro também, e virar essa corrente positiva de autocuidado, a gente vai conseguir passar por isso também. Ok? Sônia, tem uma pergunta aqui da dona Maria de Lourdes. Ela está preocupada com o isolamento do seu marido, que não obedece às recomendações. Isso causa estresse nela. Ela pede aqui se tem algum tipo de conversa para lidar, né, para acalmar e também orientar melhor, porque os dois são idosos. E eu gostaria que, antes de passar para a Sônia, para dizer o motivo pelo qual ela não está usando máscara. Que algumas pessoas cobraram aqui o distanciamento. A Sônia, ela está devidamente distanciada. Vocês viram que eu estava usando máscara, eu já não estou mais na bancada. Essa voz do além ali é porque eu saí da bancada, e a Sônia, para ter uma melhor comunicação com quem está assistindo, né, nos pediu que pudesse fazer essa comunicação da forma mais próxima possível. Então, a expressão facial é muito importante também. Então, entendo dessa forma. Ela está devidamente distanciada, cumprindo o protocolo, né, e a gente agradece muito. E tem uma outra pergunta, não sei se você dá para anotar ou eu faço depois. Pode me falar da nota. Isso, que a Tatiane está perguntando aqui o que ela faz para manter as crianças dentro de casa, se tem algum método, se tem algum tipo de brincadeira aí que possa entreter a meninada aí nesses tempos de isolamento e suspensão das aulas. Então, por gentileza, Sônia. Eu acredito que na primeira pergunta sobre a questão do marido da senhora, né, eu acharia importante que ela ligasse no plantão de acolhimento para uma das profissionais falar pessoalmente com ele pelo telefone. Porque às vezes, ele, dentro de casa, familiar falando, familiar orientando, talvez ele não tenha se dado conta da gravidade que do risco que ele está se colocando e está colocando outros familiares. Né? E, de repente, um profissional da área, especialista da área, conversando, explicando para ele, ele consiga entender isso melhor. Então, eu sugiro para a dona Maria, eu até peço para o Vicente depois mandar o telefone do plantão de acolhimento para ela, Vicente, para que ela possa estar ligando e, de repente, as técnicas que estão atendendo, os técnicos, os psicólogos que estão atendendo, falar com ele. E orientar e ouvir dele, porque com certeza a negação, como eu falei, né? Muitos entraram em negação. E a negação, ela é essa, não preciso me cuidar, isso não vai pegar em mim, isso não é tão sério assim. Né? Esse mecanismo de negação, muitas vezes, ele é mais difícil para umas pessoas romperem do que para outras. E, de repente, uma orientação técnica vai ser mais eficaz do que o próprio familiar falando também. E essa orientação serve para todas as pessoas que estão com familiares do grupo de risco que não têm conseguido aceitar as recomendações. Então, se você tem idosos, pessoas do grupo de risco que não conseguem aceitar, está no processo de negação, eu oriento que vocês estejam entrando em contato com o telefone de plantão do acolhimento psicológico, para que essas pessoas conversem com os profissionais, que falem sobre o que elas estão sentindo, falem sobre as suas angústias, falem sobre os seus medos, e aí elas sendo orientadas, eu creio que vai ser mais fácil para que elas consigam se encaixar nesse novo momento que nós estamos vivendo agora. Tá? O telefone está na tela, aqui o pessoal está avisando, então, esse é um telefone do plantão de acolhimento psicológico, super importante para as pessoas, especialmente do grupo de risco, que não estão conseguindo se encaixar nessas atitudes de autocuidado, tá? E a outra pergunta da Tatiane, criança dentro de casa, Tatiane, eu também estou vivendo essa realidade, nossas crianças também têm sido
impactadas com a pandemia. O que eu achei importante do primeiro momento? Eu sentei com as crianças, conversei com elas dentro de uma linguagem entendível, é claro, expliquei o que estava acontecendo, por que não teriam as aulas, por que elas não sairiam por um tempo, por que todas essas questões estavam acontecendo e quais eram as nossas atitudes, o que nós poderíamos fazer para esse momento não ser tão difícil. Eu vejo assim, muitos pais não estão conseguindo manter rotinas, então eu conversei com uma mãe hoje que falou, nossa, meu filho está dormindo 3 da manhã, acordando às 11, então está aquela coisa absurdamente descontrolada, né? E isso é muito ruim, negativo, principalmente quando eles forem voltar à rotina escolar, né? Vão ter um processo de adaptação muito mais doloroso. Então, eu oriento que consigam manter as rotinas, assim, um horário para acordar que não seja muito tarde, manter as refeições no horário normal de refeições, horário de café da manhã, horário de almoço, né? Manter uma rotina, principalmente, todas as crianças, a maioria tem atividades escolares para fazer em casa, priorizar isso, então levanta, faz atividade escolar, né? E tenta diversificar. Né? Eu acho difícil, porque a gente tem que trabalhar com o espaço que nós temos, mas não ficar muito tempo em televisão, muito tempo numa atividade só. Porque toda atividade que fica muito tempo fica rotineira para a criança, cansativa, e isso acaba depois prejudicando até o desenvolvimento dela. Né? A gente precisa diversificar a rotina dela. Né? É claro que tem pais que estão trabalhando, tem pais que não estão em quarentena com as crianças dentro de casa, não têm condições de manter uma rotina muito ativa, né? Mas tentar manter uma rotina mais dentro da normalidade do que era a rotina da criança antes da pandemia. Porque elas já estão em um estado de estresse e confusão, e se a gente tirar esse momento, vai ficar tudo mais confuso e mais difícil para elas. E quanto menos rotina, mais insegurança, quanto mais insegurança, mais agitadas elas ficam. Então, nós precisamos tranquilizar nossas crianças, mantendo uma organização da sua vida diária também. Bom, agora as considerações finais, senão a gente vai passar a noite toda aqui e o pessoal sempre vai ter alguma outra dúvida. A gente sabe que se precisar da noite toda, a Sônia também vai ficar aqui, mas não vamos abusar da boa vontade dela, até porque ela vem aqui como voluntária e a gente agradece muito, Sônia, as pessoas aqui nos comentários, né, te elogiando, excelente profissional, sabe? É gratificante você ler isso aqui e saber que a gente está aqui junto com uma pessoa preparadíssima, né, para esses tempos, né? Então, nós estamos agradecendo aqui a presença da Sônia, que veio falar sobre saúde mental, agradecer as pessoas que compartilharam, que participaram conosco, seja com perguntas, seja com elogios também, né? Aqui tem Bernadette, Adriana, a Ana Rosenbaum, o próprio Ricardo Lima, que já fez a pergunta, teve a pergunta respondida, a Kessia Milene, é muita gente, Sônia, dizendo que você é 10, que você é linda, que você é edificante, que ama você, que você é demais. São adjetivos que a gente tem lido aqui nos comentários, e a gente agradece a cada um. A Tatiana Rovani, ô Tatiana, um grande abraço aí, nossa responsável técnica pela vigilância epidemiológica também participando aqui, né, acompanhando a dona Joana, vereadora. Então, dê uma palavra final aí, umas considerações finais para a gente finalizar então esse bate-papo. Ok, eu agradeço todas as palavras de carinho, recebo, como eu falei, nós estamos em isolamento físico, mas não é afetivo, e todo afeto é muito bem-vindo. Muito obrigada. Eu creio que saúde mental em tempos de pandemia é uma necessidade, é uma atitude também de autocuidado, então a gente pensa muito na nossa parte física, mas o nosso emocional precisa estar cuidado tanto quanto, né? A gente divide, separa corpo e mente, mas a gente sabe que nós somos um só, e uma coisa está interligada com a outra. Sônia, eu posso incomodar só com uma pergunta minha? Que eu tenho... Vamos lá. Você falava aí do perigo, dos riscos das redes sociais, do compartilhamento de notícias falsas, que causam pânico ou relaxamento, né? Eu gostaria que você falasse para a gente também o lado bom da internet. Como a gente usar bem a internet nesses tempos, né, que a gente precisa de isolamento, suspender os contatos físicos, e de que modo a internet pode nos aproximar
diante desse distanciamento social? Eu vejo a internet como a salvadora da pátria nesse momento, né? Assim, a níveis profissionais, a gente tem conseguido manter as nossas rotinas, a níveis pessoais, familiares, de relacionamento, a internet tem sido muito positiva, mantendo a gente perto, mesmo estando longe. Né? Então, você pode manter seu afeto com seu familiar que não está podendo sair de casa. Não esqueçam dos idosos. Os familiares de idosos, por favor, estejam atentos aos seus parentes idosos que estão sozinhos, porque eles têm uma fragilidade emocional já maior pela própria idade, muitas vezes têm comorbidades, até em outras doenças, e a gente precisa cuidar dos nossos idosos da mente, do coração e do afeto que nós precisamos dispensar a eles nesse momento. Os idosos também estão conectados, a maioria deles, pelo menos os que eu conheço, estão em redes sociais, tem telefone, tem WhatsApp, formas de se comunicar, né? Com as crianças, é um momento delicado para os pais, porque nós temos uma rotina profissional, nós temos as crianças dentro de casa, nós estamos passando por muitas adaptações. Né? Então, a gente precisa ter calma e paciência conosco mesmo. Eu acho muito importante a gente não ser rígido demais com ninguém, nem com a gente mesmo. Né? Nós também estamos adaptando, nós também estamos vivendo uma realidade nossa. Ninguém tem fórmula pronta, a gente não tem receita de bolo, nós estamos aprendendo juntos a sobreviver a uma pandemia, a viver numa pandemia, a lidar com isso, a nos comportamentar de uma forma que isso não interfira na minha saúde, mas também não interfira na saúde do meu próximo. Então, eu creio que se a gente conseguir ter em mente, não se exigir tanto, não se cobrar tanto, não se isolar do mundo afetivamente, já que o isolamento físico é necessário, a gente vai conseguir passar por isso. Né? Mantenham os contatos, procurem não ficar se enchendo, se entupindo de informações, principalmente falsas. Né? Mantenham rotinas dentro da sua casa, para não cair nesse marasmo de falar, acordo 11 horas, almoço às 3, janto meia-noite. Então, isso também causa um desgaste, porque nós precisamos nos encarar no dia a dia. É natural. Outro dia alguém falou, Sônia, eu não sei que dia da semana é hoje, eu não sei que dia do mês é hoje. Né? Porque nós que temos uma rotina profissional, quando isso é interrompido, dá um ar de que a gente não está vivendo naturalmente aqueles dias que a gente passou por eles. Né? Mas eu creio que a gente precisa cuidar da nossa mente, assim como temos cuidado dos nossos corpos, assim como temos tido prevenção física, nós precisamos ter prevenção e saúde emocional também. Né? Então, o município tem uma linha de atendimento, de acolhimento, através do plantão psicológico. Nós temos os profissionais, né, de psicologia também que estão atendendo nos consultórios, que estão aí também atendendo online, né, estão à disposição também da comunidade, da sociedade. Não sofram sozinhos, não deixe a situação chegar ao extremo. Se você perceber que você não está bem, que você precisa de ajuda, procure apoio, fale com alguém. É muito importante a gente falar sobre o que a gente está sentindo, principalmente em tempos de pandemia. Tá? Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Vicente, a toda a equipe. Eu quero reforçar, minha máscara está aqui. Eu preferi que os meninos se afastassem de mim o suficiente para que eu conseguisse falar sem máscara, porque eu creio que dá mais pessoalidade à nossa conversa. Mas eu agradeço e que a gente consiga superar isso tudo muito em breve. Muito obrigada e boa noite.